Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje vamos falar de algo que estamos presenciando com muita frequência na mídia, a justiça com as próprias mãos. Nossa equipe foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre o tema. Vamos conferir. O que você acha aí desse tipo de ação de fazer justiça com as próprias mãos? Olha, na verdade eu não sou a favor, porque não é uma forma justa, né? Não é algo assim, fazer justiça com as próprias mãos. Isso do tempo das cavernas, que as pessoas lidavam dente por dente, olho por olho. E hoje em dia as coisas não são dessa forma mais. As coisas devem ser feitas pela justiça na lei mesmo. Eu sou a favor de que façam na lei. Eu acho que ela é mais um reflexo da sociedade que a gente está vivendo agora. Como os policiais andam sendo muito violentos e com a própria população, a população acaba sendo violenta com ela mesma. Eu acho que não é certo, né, a gente utilizar a violência para combater o tráfico, o crime. E muitas vezes essas pessoas também que são amarradas, que são agredidas dentro das favelas, muitas vezes são porque elas não têm opção, né? De às vezes escolher alguma coisa, de escolher uma outra oportunidade de vida e, consequentemente, elas acabam entrando pro tráfico e a vida delas vai ser assim, né? Deveria haver um olhar mais amplo assim do governo, das instituições, para criar formas para tirar esses jovens da rua, né, e dar uma opção de vida melhor para eles. As pessoas que fazem isso, elas são criminosas, porque eles têm esse costume de falar que bandido bom é bandido morto. Se você faz justiça com as próprias mãos, você também é criminoso. E a partir desse momento, bandido bom é bandido morto, né? Então é uma coisa até incoerente. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto, convidamos o sociólogo, professor doutor Sérgio Vinícius de Lima Grande. Sérgio, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E para começar nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar, na sua opinião, o que você acha que leva uma pessoa a fazer essa justiça de forma tão violenta como a gente tem visto na mídia? Muito bem, Giovana, tentarei ser sucinto. Enquanto predominar no indivíduo os instintos agressivos em detrimento da razão e de um sentimento nobre de humanidade, nós teremos eventos como esses. E isso se aguça muito em uma sociedade onde as pessoas não prezam os valores morais e também há uma falência do Estado para gerenciar as questões relacionadas ao crime. Então, de uma forma ou de outra, uma sociedade anômica, é um conceito do sociólogo Émile Durkheim, que significa uma ausência de regras morais para gerenciar o comportamento dos indivíduos. Então, muitas vezes a pessoa se sente lesada pelo Estado e por outras pessoas e acaba, então, voltando, como a senhorita citou ali na entrevista, ao tempo das cavernas. Fala, já que ninguém faz nada, não é? Há uma bagunça total, a gente vai fazer alguma coisa. Eu me recordo, por exemplo, de quando eu era pequeno, era um crime muito grave quando alguém roubava uma bicicleta de outrem. E isso era, polícia entrava, boletim de ocorrência, uma série de questões jurídicas. Hoje, isso é banalizado. Há inúmeros relatos registrados, a pessoa vai na delegacia e simplesmente se diz, olha, foi só uma bicicleta, deixa pra lá. Não é? Então, uma hora a situação fica muito difícil, né? O indivíduo vê assalto, furto, regiões de risco, e aí tem gente que não tem um equilíbrio para lidar com isso serenamente. Aí você tem esse sal, não é? Essa pitada a mais que faz com que se desencadeiem esses eventos. Professor Sérgio, existe alguma punição para quem pratica esses atos? Em lei existe, não é? Dependendo do nível, desde a questão básica do assédio moral, também o artigo 146 do Código Penal, constrangimento ilegal, até mesmo a lesão corporal dolosa e o homicídio doloso. Recentemente foi colocado aí na internet o retrato falado de uma pessoa de 3 anos atrás, e, salvo engano da minha parte, no Guarujá alguém disse, olha, é aquela mulher lá, e a mulher foi linchada, arrastada, e nem era a pessoa. Mesmo que fosse, deveria haver, não é? Olha, precisa ter o julgamento, o advogado de defesa, o promotor, o juiz, porque senão vira barbárie, né? E qualquer pessoa se arvora, sem equilíbrio algum, a fazer essa justiça. Então, levando ao pé da letra, haveria essa punição. Acontece que numa situação tal como esta, são muitas as pessoas envolvidas e geralmente a polícia está longe disso.
Então depende aí dessas filmagens amadoras para localizar esses indivíduos e haver o processo judicial compatível ali com a agressão, variando desde a questão do assédio, como ressaltei, até o próprio homicídio. Mas há uma lentidão muito grande para isso, inclusive isso abrange torcidas organizadas, você tem a imagem, mas até achar falta boa vontade e tal. Mas sim, em síntese, tem a punição. Pode ser considerado também formação de quadrilha? Pode ser considerado formação de quadrilha, desde que haja ali um número maior do que 6 pessoas e que vão atrás, né? Então, no caso de pessoas que são amarradas em postes, seja lá o que quer que tenham feito e que, obviamente, é execrável, né? Esse número aí, olha, ele vai estar ali, a gente chega de moto e tal, é formação de quadrilha. Nessa situação de impunidade que a gente vive no país, você acha que o justiceiro ele pode ser considerado como um herói pela população? Sim, Natália, a população ela tem uma característica muito peculiar, que é o anonimato frente à multidão. Você observa isso nos fenômenos relacionados à torcida organizada. Há muitos torcedores que são nobres, torcem para o seu time com total serenidade. E há outros que lá fora do estádio parecem cavalheiros, mas isso apenas o exterior. Dentro do estádio ele parece um selvagem, então ele mostra quem ele realmente é. Transfira isso para a questão do linchamento e você vai perceber que muitas pessoas ainda têm esse atavismo, essa má tendência dessa agressividade. A gente compreende o fenômeno, não há nenhum julgamento da nossa parte, mas nós discordamos desse tipo de ato, veementemente. Então é natural, às vezes você observa desmandos na política, e aí a educação, a saúde, uma série de coisas, e alguém diz assim, ai que saudade do Médici. O Médici foi, não é, o presidente, entre aspas, porque não foi eleito pelo povo, mas o general mais violento, o período dele foi o mais violento da ditadura militar, onde havia uma vasta ausência de liberdade de expressão e tal. E a pessoa vem em 2014 e diz, ai que saudade. Ou seja, a pessoa não tem a mínima noção daquilo que está dizendo. Então, da mesma forma que se diz isso de um ditador, também se diz isso, né, do caso aí do justiceiro. Então, às vezes as pessoas dizem uma célebre frase dita muito hoje em dia, não sei como é que ela surgiu aí como bordão, mas as pessoas muitas dizem. Diz assim, o fulano foi preso, ele furtava ali na área. Sim, lamentável que ele furtava, a sociedade não pode ficar à mercê dele, onde quer que ele tenha crescido, isso não interessa aqui, né? Ele não pode ter passe livre para isso. Agora, mas ele foi espancado e cortaram o braço dele e fizeram isso. Aí sempre tem alguém que diz, acho é pouco, né? Acho é pouco. Então, assim, eu entendo, a pessoa se sente lesada todos os dias, roubada, entre aspas, pelo governo, imposto, isso e aquilo, vai parar na vaga do idoso, está ocupada por alguém que não tem ética, que ocupou, e a pessoa vai acumulando aquilo. Chega nesse momento, você quer saber, realmente, já que ninguém faz nada, aquele cara fez. Então ele aí tem essa projeção interior da justiça projetada naquela pessoa. Ocorre, no entanto, que às vezes a pessoa que vai ser agredida pelo justiceiro pode ser inocente. Então, o mesmo ocorre com a questão da polícia. Acredito que todo mundo tenha visto aí, telespectador, na Europa e tal, tenha observado o filme Tropa de Elite. Então, fica clara a situação. Ou o indivíduo torce para a polícia, ou ele torce para o traficante. Mesmo o traficante na universidade. Aí, tem uma hora que você tem que optar. O filme te leva a isso. Acontece o seguinte, inúmeras pessoas da população, eu torço para a polícia. Ok, só que aí tem aquela cena que o indivíduo entra na favela e metralha todo mundo. Ele diz, vamos lá agora, metralha todo mundo. Beleza. Aí a pessoa torce para a polícia, por quê? Porque sabe-se que é difícil chegar na favela, 10h30 da noite, com licença, eu sou policial, por gentileza, você... É complicado. Só que os dados mostram que apenas 2% da população da favela, em qualquer lugar do Brasil, 2% só, é envolvida com o crime. O resto é um indivíduo que trabalha na padaria, etc e tal. Então a pessoa torce para ter que chegar metralhando. Só que grandes líderes do tráfico de drogas são pessoas da classe média, classe alta. E segundo, às vezes o cara dá aquele tiro lá e pega num inocente que está passando ali atrás. Aí a pessoa que dizia, tem que matar mesmo, quando é o pai, um amigo que morreu injustamente por causa da bala perdida, aí ele diz, a polícia é ruim. Mas era bom até ontem, é que agora machucou. Então são situações muito delicadas, né?
Em síntese, Natália, sim, boa parte da população vê esse indivíduo como um herói. Professor, na sua opinião, existe qual é o sentimento que vem dentro do justiceiro? Ou ele pratica isso mesmo querendo vingança daquilo que está acontecendo? Olha, é muito complexo analisar psicologicamente essa pessoa. O que a gente pode fazer é uma tipologia. Há aqueles indivíduos que não têm equilíbrio e têm a necessidade de colocar para fora certas sensações e certos desejos. Então, em síntese, o indivíduo, por exemplo, quer matar o outro, é um psicopata. Ele vai entrar na polícia e vai integrar a rota, por exemplo. É um fato isso, verídico, documentado. Alguns justiceiros sentem essa coisa, não é o caráter ali da maldade. Ele sente que, como ele não está alicerçado com conhecimento mais amplo e tal, que ele não tem para onde recorrer. Se ele for ao governo, à prefeitura, não vai dar em nada. Então, o que acontece? Ali, ele se torna uma válvula de escape e passa a agir, dizer assim, ó, pelo menos aqui no meu quarteirão vai ficar legal. No meu quarteirão, no meu bairro, não vai mais ter esse fulano da milícia, não vai ter esse cobrando proteção do homem da padaria, né? Então isso muitas vezes o leva. Mas também tem outra coisa que é o caráter violento da nossa sociedade. Nós temos uma cultura predominantemente violenta. Desde a infância, a criança, isso não é justificativa para nada. A pessoa tem livre-arbítrio, liberdade de pensar e agir. Só estou falando do panorama. A criança já cresce num contexto de violência. Você observa, todas as cantigas infantis quase são violentas. Atirei o pau no gato, bicho papão, saia... É sempre um caráter de medo, de tensão. E isso, de uma forma ou de outra, vai sendo espargido depois. 90% dos jogos são de violência. Isso não vai justificar ninguém. Entrou no shopping e matou todo mundo. Porque eu jogava. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você tem esse caráter, né? A ideia da vingança está implícita nisso. Você vê os grandes heróis do mundo do cinema, o Batman, são todos vingadores, né? A ideia de perdão, de tolerância, não existe quase. E a partir daí nós temos esse indivíduo, né? Nós não podemos legitimar esse tipo de ação, porque há muitos inocentes envolvidos, e também é uma ação que... Onde isso vai acabar? Daqui a pouco, né? Vem um estrangeiro para o Brasil e ele não tem o selo de idoso, ele não sabe, porque na Suíça ele tem 90 anos, ele para, todo mundo sabe que ele tem 90 anos. No Brasil, o indivíduo vem, para na vaga. Capaz de ser linchado, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Sérgio, qual você acha que é a influência da rede social nesse panorama? A rede social muitas vezes se dedica a coisas que não têm nenhum valor nobre para o ser humano. Não é sempre, mas muitas vezes sim. Então o indivíduo posta uma coisa aqui, outra ali, etc. Quando se trata disso, muitas vezes são os vídeos, não é? E aí o indivíduo projeta a sua vida pessoal, ele diz, quer saber? Tem que ser assim mesmo. Então, como muita gente está conectada 24 horas por dia, isso acaba criando uma rede de intolerância. E tem muito peso. Não que a pessoa esteja lá no lugar do linchamento, mas de uma forma ou de outra, ela endossa aquilo. Ela vai dizer, olha, realmente gostei, espero que continue até limpar tudo. Seria um sentimento, então, de descrença no Estado, né? Perfeito. Entendi. Tem alguma coisa que pode ser feita, na sua opinião, que a gente possa evitar esse tipo de comportamento? Bom, a educação é sempre a principal ferramenta para toda a população compreender. Agora, isso exige vontade de todo mundo e longo prazo. Acontece, porém, que você tem uma questão urgente que deve ser tratada como se fosse para resolver ontem. Então, você precisa ter uma agilidade do papel do Estado, né? A justiça, olha, o indivíduo foi preso por furto? Foi preso por furto. Tudo bem, o julgamento tem que ser realizado em 2 semanas. Ah, não, mas aí entra com habeas corpus e isso e aquilo, e perde-se de vista, né? Perde-se de vista. Vou dar um exemplo. Uma aluna, Tauana, ela disse que jogaram uma bomba em cima da casa dela, explodiu o telhado. E aí a avó dela ficou sabendo que foi um traficante da área, achando que a avó dela tinha ligado para a polícia. E foi uma senhora do lado, vizinha, que ligou para a polícia, avisando do tráfico. Aí a avó dela foi falar com o traficante-chefe. Onde já se viu isso? Aí o traficante-chefe trouxe o traficante menor pela orelha. Falou assim, essa aqui que você jogou, essa casa que você jogou? Ele falou, foi. Falou, então é o seguinte, você vai comprar lá a telha e vai subir aqui e pôr coisa. Ou seja, uma senhora de 80 anos, ela vai negociar com o traficante-chefe do bairro para fazer com que o traficante menor repare um dano que ele causou. Assim, cadê o Estado? Aí chamou a polícia. Ah, mas nós não sabemos quem foi, a senhora guarda aí que vamos passar para a Polícia Civil. Não, mas não vai ter notícia nunca.
né? Então há uma ineficiência em todos os setores, né? Isso é lamentável porque falta inteligência, esses concursos não mensuram inteligência, ética, apenas fazer prova de português lá, não sei o quê, né? Então é complicado, há uma gestão aí que deve ser repensada. Professor, então os justiceiros acabam sendo como uma forma da população se defender? De certa forma, sim, Paulo. É uma forma da população se defender. Só que a população não pensa, não planeja com o justiceiro. O justiceiro, ele age, muitas vezes, localmente. E, a não ser em situações específicas, ele está em tal lugar, acontece tal coisa e ele percebe a situação, ele já entra ali e... ocorreu isso na década de 80, por exemplo. Estavam filmando uma novela da... A emissora não me pagou nada, eu não vou falar. Mesmo que pagasse, eu não falaria. Mas estavam filmando na Praça da Sé, em São Paulo. E era uma cena de um furto. O menino pegava o relógio e saía correndo. Só que as câmeras estavam espalhadas e não interditaram a praça. Pegaram a população passando ali e tal. Quando ele saiu correndo, alguém gritou, porque não sabia da filmagem. Ele é um ladrão. E a população juntou nele. E começaram a bater no ator. Né? Aí teve a intervenção, mas pera, gente, tá filmando, né? A polícia, por favor, não sei o quê. Ah, mas a gente não sabia. Então, a população está à flor da pele. Isso em 80, imagina hoje, né? Então, assim, tá transbordando intolerância, falta de respeito, tanto do lado do criminoso, que obviamente não tem respeito nenhum, né? Quanto também do lado do cidadão comum. Então, de uma forma ou de outra, sim, é uma defesa. Só que essa defesa deveria vir numa prevenção a isso. E não, obviamente, olha, agora que aconteceu o crime, aí nós vamos atrás do fulano. Professor Sérgio, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O TVT fica aqui, até a próxima.